existe algum tipo de alerta ou algum sinal específico que marca o início de uma grande crise? O mercado ele tá esperando numa grande crise, pelo menos é o que manchetes como essa aqui, ou como essa aqui que questiona se tá tudo ótimo ou se a gente tá em crise, ou como essa aqui que diz que o Brasil corre risco de entrar em recessão nesse ano. Ou seja, tem muita gente achando que o Brasil tá para entrar numa crise, mas muitos parecem não saber bem quais são os sinais que apontam para uma recessão. E o pior de tudo é que pouquíssimos falam sobre como se preparar para uma eventual crise, porque seguro você compra antes do carro bater. Bom, é isso que nós aqui do Clube do Ouro vamos te falar nesse vídeo em que o Luca, planejador financeiro aqui, vai trazer uma verdadeira aula sobre esse tema. Preste muita atenção no vídeo, deixa o dedo no like e bora para ele. Boa, Ramiro, vamos lá. A situação é a seguinte, tem muito brasileiro que está extremamente pessimista com a crise no Brasil e inclusive aqui no canal mesmo a gente recebe muito comentário como esse que tu tá vendo aqui na tela, em que as pessoas dizem que o Brasil ele tá em crise e na verdade há 500 anos, ele sempre esteve em crise. Outros são um pouco mais comedidos dizendo que a crise ela começou há 4 anos, enquanto as respostas para o comentário seguem na mesma linha, um pessimismo extremo, onde o Brasil ele nunca teve fora de crise, a gente está em crise desde a época colonial e por aí vai. Ou seja, quando a gente está falando de economia, o sentimento que o brasileiro tem tido é um sentimento real de pessimismo. E isso, na verdade, não é à toa. Historicamente, desde 1996, a gente tem visto os juros se comportarem como uma montanha-russa. Ele sobe um monte, aí depois ele desce, aí sobe, desce de novo. E a gente até sabe que ele se comporta através de ciclos, né? Só que o patamar e a amplitude desses ciclos tem sido bem elevada. Inclusive, a gente viu os juros agora indo para 13,25, que é o patamar que a gente tinha visto um tempo atrás e a perspectiva ainda é de aumento. Patamar que, inclusive, é muito semelhante à taxa que a gente visualiza nas últimas grandes crises. Então, a gente olha para a crise de 2008, a gente vê esse patamar. A gente olha ali para a crise entre 2014 e 2016 no governo Dilma, tá similar a esse patamar. E a mesma coisa vale para a própria inflação. Se a gente olhar para o gráfico histórico desde os anos 2000, a gente vai ver que o IPCA ele também sofre consequentemente esse sobe e desce, né? Ou seja, quando ele sobe bem e ele fica oscilando muito. Enquanto a dívida pública, ela basicamente só aumenta desde 1988 para cá. E aí com um destaque que a gente teve mais acelerado ali pós 1994. Hoje, essa dívida ela bate já 61% do PIB mais ou menos. E o mesmo percentual que a gente via lá em 2008 e entre o período do governo Dilma. Enquanto isso, o PIB, que é usado hoje como uma base para o percentual da dívida, também se comporta com esses mesmos altos e baixos historicamente. E a título de comparação, eu vou deixar aqui para ti 2 gráficos do PIB de economias mais fortes que a nossa, como a dos Estados Unidos e da China, que quando a gente vai olhar para o gráfico, tem um posicionamento bem mais crescente e constante do que a gente enxerga aqui. Ou seja, essa relação que eu acabei de te mostrar, toda essa incerteza, toda essa volatilidade, elas justificam esse mau humor que a gente está tendo em relação ao mercado e à economia brasileira. Ela tem altos e baixos, e esses baixos, eles parece que viraram até rotina. Só que aí tu vai me dizer, pô Luca, claro que isso ia acontecer, a economia ela é cíclica, é normal essas oscilações. E eu até concordo contigo, a economia ela é sim cíclica. Só que o que a gente está vivendo agora tem motivo. E esses motivos, eles geram consequências e uma delas é justamente o que a gente está vendo acontecer com os ativos de risco, com o que a gente está vendo visualizar com esse pessimismo na nossa economia. Vamos lá, um desses primeiros motivos é o déficit primário brasileiro, que fechou em 2024 em 43 bilhões de reais. E esse déficit é o número que representa as receitas do governo durante o período e mostra pra gente que elas são menores que a despesa antes de pagar os juros da dívida pública. E aí, apesar de que quando a gente exclui aqui o orçamento que foi destinado para o nosso estado aqui no Rio Grande do Sul em decorrência das enchentes, o indicador ele até fica dentro do que era o previsto no arcabouço, a gente vai ver que esse período que a gente teve esse déficit foi um período que a gente teve uma arrecadação de trilhões e bateu o recorde, cerca de 2,6 trilhões. Outro fator que aumentou ainda mais esse pessimismo do mercado foi a divulgação do pacote fiscal, que foi defendido pelo ministro Fernando Haddad, que foi amplamente criticado por vários motivos, mas eu vou citar 3 deles aqui para ti. Uma reação extremamente negativa em relação à isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000, porque se a gente está passando por um período de déficit, essa isenção para o mercado pode trazer uma insegurança de como que eles vão fechar as contas, já que eles estão diminuindo ainda mais a arrecadação.
Segundo, o quanto essas medidas realmente vão ser eficazes, ou seja, tem uma desconfiança em relação ao projeto que ele está apresentando. E terceiro, a dificuldade em relação à aprovação do Congresso. Ou seja, o que a gente está vendo aqui é o seguinte, os indicadores eles estão alcançando patamares semelhantes a crises anteriores, o governo está com dificuldade de equilibrar essas contas públicas e a população, junto do mercado, está tendo extrema dificuldade em confiar nessas medidas que estão sendo trazidas pelo governo. Então, isso acaba tendo um impacto no que são os ativos. Só que tudo isso que eu te falei até agora é quase como um pano de fundo para os sinais de uma possível crise. E existem 3 fatores que costumam acontecer antes de uma possível recessão. E pode ser que, inclusive, tu não esteja nem por dentro ou não tá vendo isso com clareza. Mas o que eu quero te contar agora, principalmente porque eu entendo que a maioria dos investidores, quando se deparam com um cenário como esse, pensa o seguinte: se tá numa crise, eu tenho que proteger o meu dinheiro, então eu é que não vou correr risco, eu vou colocar meu patrimônio em um ativo que pode despencar do dia pra noite. E acaba, basicamente, sendo do avesso e, às vezes, até realizando algum tipo de prejuízo. Bom, e por um lado, eu até entendo o teu pensamento. Porque se lá em 2014 tu tivesse colocado 100 mil reais investidos em bolsa, esse montante ali, 1 ano e meio depois, 1 ano depois, ele teria se transformado em menos de 66 mil reais. E se tu tivesse feito com 500 mil, seria menos de 160 e por aí vai. Então, beleza, essa preocupação ela até é compreensível. Eu sei que tem que ter estômago para tu conseguir passar por isso. Só que, se esse investidor tivesse ido atrás de manchete, sido influenciado por basicamente o que estava vindo de negativo através dos noticiários, ele teria ido na onda, teria basicamente perdido o seguinte, que foi uma alta de mais de 100% posterior. O que significa que esses 100 mil se transformariam em 200 mil, ou até os 500 mil em 1 milhão. Bom, e é claro que aqui eu estou fazendo simplesmente uma conta genérica, que não leva em consideração a inflação, outros encargos e que cada caso é um caso, só que o ponto é o seguinte, quem deixa se levar por esse tipo de manchete, geralmente tende a perder dinheiro investindo. Luca, beleza, mas falar é fácil, tu tá me mostrando isso agora, depois que tudo já passou, como é que eu vou saber o que vai acontecer no futuro e como é que eu vou saber se essa bolsa ela vai voltar a subir? E, na verdade, sim, tu tem toda a razão quando tu diz que não dá pra prever o mercado. E não dá mesmo. Mesmo a gente aqui no Clube do Valor não consegue prever o mercado. Porém, existe um mecanismo que faz com que a gente consiga saber o que fazer, mesmo nesses momentos de estresse. Então agora eu vou te mostrar 3 fatores que indicam um caminho, que inclusive nós fazemos aqui no Clube do Valor, que é seguir uma estratégia puramente quantitativa, que a gente chama de sistema de alocação. E o que eu acho que é importante até que tu tenha isso visualizado. Essa estratégia, ela é responsável por 90% da performance de qualquer carteira, enquanto somente 1% é efetivamente composto por esse timing de mercado, como vou acertar o melhor momento de comprar aquele ativo. Não é isso que faz com que uma carteira seja performática, mas sim como ela está distribuída. E para distribuição a gente usa aqui esse sistema de alocação. O que eu estou querendo te dizer é que quem investe sem ter uma estratégia ou que fique enviesado, tem muito mais chance de não ter sucesso investindo. E quem consegue estruturar uma estratégia que abre mão desses vieses, tem muito mais chance de se dar bem, mesmo em momentos como esse de crise. Então, se tu ainda não sabe como fazer isso, ou se tu continua com medo do que está acontecendo, porque realmente os sinais aqui eles são preocupantes, eu sugiro fortemente que tu converse com um planejador financeiro certificado como eu, em uma sessão gratuita, onde a gente vai te ajudar a montar uma nova estratégia de investimentos, personalizada para a tua realidade. E é simples, é só tu apontar a tua câmera para esse QR Code que está aparecendo em algum lugar na tela, ou clicar no primeiro link da descrição, que automaticamente tu vai ser direcionado para um formulário em que tu vai te inscrever ali rapidamente para marcar um encontro com o profissional. Recomendo que tu faça isso o mais rápido possível, porque são poucos profissionais para muitos investidores e eu tenho certeza que tu vai gostar bastante, assim como os relatos que esses investidores deixam pra gente aqui depois de passar por esse momento aqui conosco. Mas beleza, entendido que existem formas de investir apesar de uma possível crise. O que eu quero te explicar agora na sequência e te mostrar é o que nós aqui estamos fazendo. E quais são esses 3 fatores e os possíveis sinais de uma possível recessão. O primeiro deles, na verdade, é a queda do consumo. As pessoas estão consumindo menos. E esse costuma ser um movimento comum da população, ou seja, a insegurança financeira bateu, vamos cortar o que tá caro, aquela geladeira que eu ia comprar uma nova, vamos ver se eu consigo arrumar, ou seja, as pessoas elas começam a ficar mais retraídas em relação a gastar o dinheiro. E aí o que a gente vê acontecendo no sentido do Brasil são 2 coisas. Primeira,
com os juros mais altos devido à alta da Selic, está mais difícil da gente conseguir crédito, porque esse crédito está mais caro agora. Além disso, o segundo ponto é que os preços dos alimentos eles contribuem ainda mais para esse movimento de retenção de consumo, porque as coisas estão ficando mais caras também. E isso tudo acaba resultando em um efeito cascata, porque se aquilo que é primário, a alimentação, está mais cara, se a população está com mais dificuldade em conseguir crédito, se as finanças estão apertando, essa pessoa ela basicamente deixa de consumir em outros setores menos essenciais, como turismo, entretenimento, vestuário e outros, e acaba virando uma bola de neve. E a gente entra em outro sinal, que é o desemprego elevado. Concorda comigo que se as pessoas estão consumindo menos dos setores que são essenciais e menos ainda dos setores que não são essenciais, a tendência é que esse desemprego ele continue aumentando. E inclusive lá nos Estados Unidos a gente já está vendo isso começar a acontecer. A gente está vendo a taxa de desemprego dos Estados Unidos subir. Enquanto aqui no Brasil, na verdade, o movimento ele tem sido o contrário. A taxa de desemprego está, inclusive, caindo. E por fim, um receio, e dentro desses sintomas ainda, está uma possível contração do PIB. O Produto Interno Bruto aqui, só para também esclarecer, é a soma de todos os bens e serviços que foram produzidos em um país durante um período específico e ele mede a atividade econômica e o crescimento de um país. Mas agora pensa comigo, se as pessoas estão tendo menos acesso ao crédito, se as pessoas tendem a ter menos empregos disponíveis e se ainda o poder de compra vai ser reduzido pela inflação, isso traz alguns sinais de alerta. E eu te mostrei agora há pouco que o PIB brasileiro ele é mais volátil do que outras economias mais fortes. Mesmo assim, em 2024, o PIB brasileiro chegou a crescer cerca de 3,4%. Esse número ele foi maior do que 2023, mas ainda abaixo das expectativas, que esperavam um número mais perto dos 4%. Apesar disso, a economia ela dá sinais de desaceleração. E os economistas, ouvidos pela reportagem do Estadão, entram em consenso ao acreditar que, para o ano de 2025, a tendência, inclusive, é que o PIB caia. E essas quedas, de acordo com eles, tendem a ser de 0,3% a 0,6% por trimestre. E aí, depois desses três sinais, o que o pessimismo sobre a crise resulta é nisso aqui. Ibovespa em queda, FIIs em queda e a renda fixa tendo cada vez um prêmio maior. Só que aí eu acredito que pode ter passado pela tua cabeça o seguinte raciocínio. Bom, se a gente está se encaminhando para uma crise, então, realmente faz sentido com que eu saia da bolsa, eu vá para a renda fixa, vá pegar essas taxas de 15%, 16% que a gente está enxergando e talvez valha mais a pena ainda eu tirar meu dinheiro do Brasil. Então, bom, é isso que eu vou fazer. E aí, de novo, aqui a gente tem que fazer o nosso papel e perguntar, pô, será mesmo? Será que esse é o melhor caminho? Para te contar o que nós do Clube do Valor estamos fazendo nesse momento, primeiro eu preciso te dizer que a jornada da renda vitalícia, que você vai aprender a construir um patrimônio, uma renda passiva vitalícia de R$30 mil por mês, diversificando os seus investimentos e usando uma das técnicas que é o terceiro ponto de alavancagem patrimonial, corre porque são 500 vagas limitadas para 2 aulas ao vivo entre os dias 25 e 24 de março, em que o Ramiro vai te ensinar em detalhes como investir de maneira clara e objetiva. As inscrições vão ser feitas por esse card que está aqui em cima da minha cabeça ou no segundo link da descrição, beleza? E agora falando, o que tu deve fazer com o teu dinheiro? Será que, bom, com a crise tudo vai mudar? E para ser 100% sincero e transparente contigo, a resposta é não, né? Então, se tu tem uma carteira que ela está bem alocada, pouca coisa vai mudar na carteira e pouca coisa vai mudar na tua estratégia. Aliás, eu ousaria dizer que se o teu perfil de investidor se mantiver e os teus objetivos também, provavelmente nada vai mudar, seja com crise ou sem crise. E aí deixa eu te mostrar agora qual que é o método que a gente encontrou para seguir investindo e seguir sempre comprando ativos na baixa para vender eles na alta, independente do que está acontecendo com o cenário macroeconômico. E o que a gente está fazendo é executar friamente a nossa estratégia. A gente faz um plano conforme a macroalocação definida de ativos e, caso tu queira chegar nisso, tu precisa fazer duas coisas. Primeira, entender qual que é o modelo de carteira de acordo com o teu perfil. E segunda, realizar os rebalanceamentos trimestrais.
Vamos lá. Primeiro ponto, imagina que tu escolheu esse modelo, com 20% renda fixa de inflação, 20% ações brasileiras e 20% ações dos Estados Unidos. No dia a dia, essa carteira ela vai se desbalancear, seja porque as ações subiram, ou porque os ativos internacionais caíram, ou qualquer outro motivo. E aí, a tua função, independente da crise, independente do PIB, do desemprego, vai ser tu seguir exatamente aquilo que foi definido para tu voltar para a alocação inicial, a alocação que tu definiu que seria ali com 20% em cada classe. Assim, quando a tua carteira de ações subir muito, tu vai rebalancear e vai voltar para a estrutura original. Quando ela cair muito, tu vai vender outras classes de ativo para voltar a comprar aquela que caiu. Parece simples, né? Quando a gente olha para os backtests e vê que realmente é uma estratégia que funciona, só que aplicar na prática, às vezes para ti que não está acompanhando o dia a dia ou que não está dentro aqui desse mercado, pode ser mais complicado, porque às vezes a gente se deixa levar por vieses, né? E o nosso trabalho aqui é justamente trazer essa clareza. Então, eu reitero, né? A hora de vender ativos não é pré-crise, não é, pô, eu acho que vai tudo piorar, então vou vender tudo. E a hora de desistir dos investimentos também não é agora. Então, não é quando o risco aumenta, e sim quando a sua proporção de ações ela estiver acima do que tu deseja. Ou seja, definiu que seria 20% e está 50%? Beleza, a gente até pode falar e rebalancear essa carteira. Agora, simplesmente porque tu viu uma manchete e tu nem sabia qual era o percentual que tu queria ter em ações, aí não faz sentido. Ou seja, no final das contas é muito mais a gente olhar para dentro, entender o que a gente está disposto a tolerar e a, de fato, passar na nossa carteira do que necessariamente a gente ficar ouvindo o que o fulano está fazendo com a carteira dele ou o que o Beltrano está fazendo. Agora eu vou devolver essa pergunta para ti e eu quero que tu me conte aqui nos comentários o que está motivando agora a tua carteira de investimento, se tu está vendendo porque está apreensivo, se está fiel à tua estratégia. E, bom, se o caso é que tu não tem uma estratégia, para te ajudar ainda mais a entender como que tu pode estruturar isso para otimizar a tua rentabilidade, eu te convido de novo a participar aqui de um momento conosco, onde a gente vai conseguir te ajudar a estruturar essa estratégia personalizada para ti. Bom, para fazer isso, pode clicar no link ao lado aqui ou na descrição. E se tu quer continuar aprendendo aqui conosco no YouTube, eu tenho duas opções para ti. A primeira delas é um presente, onde a gente disponibiliza um vídeo secreto aqui, entre aspas, para quem nos acompanhou até aqui e quer de fato aprender a investir, um vídeo não listado que a gente vai deixar na descrição aqui também. E se o teu interesse for continuar nos acompanhando aqui no Clube do Valor, seja sempre muito bem-vindo, sempre bom te ver por aqui e até uma próxima.